Muito bem, vamos lá com Guto Zacarias, de novo na rua, recebendo um enquadro de eleitora que falou que ele é racista. O Guto Zacarias é racista. Ih, bora ver isso. Eu só espero que você assuma a sua comunidade negra, tá? Que não parece muito que você assume, não. Eu assumo. Tá. Todos os dias eu acordo sendo uma pessoa negra, juro. Tem que falar de Bolsonaro e da família dele. Você gosta de falar também da corrupção da família Bolsonaro, eu não gosto de falar do PT. Ter honra da nossa cor, aprende. Eu tenho honra da cor que eu tenho. Tem nada. Senhoras e senhores, estamos de volta e dessa vez O patrão ficou maluco. nós aumentamos ainda mais o valor do desafio. Agora, R$50 mil no Pix para quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva, na sua terceira tentativa de presidir o nosso país, dessa vez... Tentativa não, cara. Tentativa é quando o cara não consegue, pô. É a terceira vez sendo o presida, pô. vai fazer um bom governo. Será que depois de aumentar o valor e voltar mais uma vez pra Vila Paulista, alguém finalmente me convenceu? Que o Lula manja pra caramba de política monetária. Imagina o Roberto Campos Neto. Ele manja mesmo. Ele não... Olha, veja bem. Olha, eu acho que ele manja e manja muito, hein? Veja bem, veja bem. Olha quem tá aí, se não é o homem. Fala pessoal, eu tô aqui com a... Vera Loyola. Vera Loyola, nós estamos na Avenida Paulista com o seguinte desafio. Pix de R$50 mil pra quem me convencer que o Lula vai fazer um bom governo. Você acha que vai fazer um bom governo? Já tá fazendo. Já tá fazendo? Em qual área você acha que tá melhorando? Eu acho que tá melhorando em toda a área, principalmente para nós mulheres que tem mais de 60 anos, que ele tá lutando aí com a nossa aposentadoria, né? Lutando com a aposentadoria? Tá, saiu Como é que- alguma coisa, porque assim, a aposentadoria é uma coisa muito difícil da gente conseguir no tal do INSS. Existe mais falcatrua do que uma aposentadoria. Eu tenho 63 anos. Eu ainda tenho a minha carteira ainda para completar mais alguma coisa, mas eu trabalhei muito, como muitas mães negras, de doméstica, para poder sustentar nossos filhos. Minha filha está na faculdade agora. A minha filha não conseguiu fazer faculdade no tempo de Bolsonaro. Agora que ela conseguiu entrar na faculdade de moda. Para mim é uma alegria. Mas qual foi a política pública que fez que o Lula fez, que o Bolsonaro não fez, que ajudou sua filha em poucos meses de governo Lula já entrar na faculdade? As cotas, para quem tem cota de negro? Mas o Bolsonaro acabou com as cotas? Imagina, ele botou cota de negro. O negro precisa ter cota para entrar na faculdade? Por que sou não pode contra. ser igual aos brancos? Eu sou contra a cota, mas o Lula é a favor de cota. Não, não é. O Lula? Não é. Cota para negros, não. Ele tá tirando. O Lula... Olha, esse assunto das cotas aqui, vou falar uma coisa pra vocês. Ele é... Eu vou até... Peraí, mais uma coisinha aqui. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Que quando tem esses assuntos aqui, ó, eu tenho que descer aqui pra ficar mais tranquilo de vocês verem o rostinho das pessoas. Mas assim, ó, eu acho que esse assunto das cotas, ele é muito simples pra gente que já entende, compreender, mas ele é muito difícil pra outras pessoas entenderem, porque ele é um assunto que as pessoas não têm profundidade a respeito e, obviamente, a direita faz um excelente trabalho de confundir a cabeça das pessoas. Porque o que a direita faz, e a galera que é contra a cota faz, é fazer com que os negros pensem assim: ah, eu sou tão bom quanto o branco, logo eu não preciso de cotas. Só que no mundo real é que, sim, um negro é tão bom quanto qualquer branco. O problema é que o branco não só, ele não luta de igual para igual. Quando eu falo branco, né, é a política do jeito que tá. Ela faz com que pessoas de classe superior tenham muito mais facilidade de entrar numa faculdade do que o preto. Por quê? Motivo número 1, porque o preto, primeiro, precisa trabalhar pra cacete. O cara branco, muitas vezes, graças a todos os benefícios que historicamente ele tem, ele não precisa. E aí, claro, eu não tô falando que todo branco é assim, mas vamos pensar aí de classe média, por exemplo. O cara tem uma possibilidade de estudar com uma tranquilidade que o negro não tem. Fora as outras questões políticas, que, por exemplo, são a violência. O negro sempre vai ser visto e vai sofrer as violências com muito mais intensidade do que o branco. Porque o negro vai sofrer a violência tanto da criminalidade quanto da própria polícia, que vai olhar pra ele sempre como um suspeito. Então ele tem mais dificuldades. Eu entendo quando aparece um negro que não compreende e acha que, não, eu sou igual ao branco, a gente pode concorrer igual, não precisa de cota. Porque é um engano. Ele tá enganado achando que o mundo é justo pra ele. Mas, assim, é só ele sentar 2 palitos que ele vai ver que o mundo não é justo pra gente, não. Ele quer igualar a gente com a comunidade branca, né? Como a gente fala. O Lula. Ele quer igualar. Não, Mas é pra inverso. quem tem cota, me explica. Mas eu sou contra a cota, que o Lula é a favor de cota. Não, não é. Não é. A lei de cotas é o pagamento de uma dívida que o Brasil tem de 350 anos de escravidão.
Ele está mudando. Pô, mas aí, ó, quem não sabe é a tiazinha, né, porra? Infelizmente, não tem como saber isso tudo. E nós aqui, eu sou a favor da lei de cotas. Sabe por quê? Vou parafrasear a frase da querida, pô, não vou lembrar o nome dela agora, mas que foi no Mano a Mano, e ela deu uma excelente explicação, tá? Inclusive, ela é poucas ideias. Tudo no Brasil é cota. Tudo no Brasil é cota. É ou não é? Ó, empresário tem cota lá no BNDES. Tudo no Brasil é cota. Agora, quando a cota é pra trabalhador, quando é pro preto pobre, cota é um problema. Mas tudo é cota. Esse regime para tirar a cota. Não, você tá confundindo, moça. Não tô, moço. Porque a minha filha, olha, a minha filha conseguiu entrar na faculdade, coisa que eu não consegui entrar. Mas ela conseguiu graças a méritos dela. Tenho certeza que ela estuda bastante, trabalha bastante. Não, bolsa de estudo. Não foi mérito dela? Não, bolsa de estudo. Bolsa de estudo. Mas ela conseguiu esse estudo. Não, mas eu entendi o que ela quis dizer. O que ela quis dizer é que se não fosse a bolsa de estudo, só o mérito não adiantaria. Graças a méritos dela. Não é graças a méritos. Vai se criando um clima terrível. Fala, galera, tô aqui com o... Caneta azul. Valdeci. Ah, não. Pô, droga, eu ri. O bigodinho ficou... Acho que ele tá fazendo um bom governo ou não? Sim, tenho certeza disso. Certeza? Comparando com o anterior. O que é assim, ó? Todo petista que senta aqui pra falar bem do governo Lula tem que comparar com o governo Bolsonaro. Primeiro, por que tu acha que o cara é petista? Segundo, por que será, né, que tem que comparar? Por que será? Por que será? Eu posso lhe convencer que ele é bom. E é bom. Você consegue convencer que o governo Lula é um bom governo sem citar o governo Bolsonaro? Posso. Duvido. Meu p*** tem ouvido. Eu convenço você porque é muito fácil. É muito fácil. Hoje, a gente tem visto pelos noticiários de credibilidade que... Quais são esses noticiários de credibilidade? Inclusive o Globo. Que eu já vou falar Eu queria o quê? Gazeta do Povo? direto à Globo porque é a que a maioria das pessoas assistem. E é que o Lula coloca mais dinheiro também, né? Aumentou mais um... Por que será? Ei, por que será? Por que será? Não, é porque assim, ó, os caras são defensores do livre mercado, né? Aí você tem um canal que tem a maior audiência comparado com os outros e ele acha que esse canal que tem a maior audiência não vai ganhar mais dinheiro. Eu acho engraçadíssimo isso, né? Um pouquinho a verba da Globo aí. É, cara, é triste porque... É verdade. No primeiro mandato, no segundo mandato, ele já mostrou a sua capacidade de governar para o povo mais humilde. Ele mostrou outras coisas também, né? Mostrou o mensalão. As pessoas que não Foi o Lula que mostrou o mensalão? Foi o Lula que foi preso no mensalão? Acho que não, hein? gostam dele, que são inclusive taxa ele de ladrão, tudo mais, nunca provaram a verdade. E tudo aquilo das calúnias que inventaram contra ele, foi quando fizeram, ele foi preso. As calúnias? Sim, calúnia, porque quando não foi tudo cancelado pelo Supremo Tribunal Federal, você pode saber disso. Na realidade não, né? Os 4 processos do Lula, os 4 foram isso. Mudaram a vara, tiraram da vara de Curitiba para mudar a maioria para Brasília e um para São Paulo. E aí quando transferiu a vara, o processo prescreveu. Por que será? Mas, olha, Não significa que as provas tinham sido anuladas, elas continuam... É claro que significa, querido. Porra, aula de... Direito na Unicu, tá precisando. Guto Zacarias, precisa de aula de direito na Unicu. Vamos olha, lá, só que prescreveu. Você deve conhecer também um grande colunista, inclusive da Folha. Vai falar do Reinaldo Azevedo, será? Quem? Ele tá falando do Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo. Olha! Reinaldo Azevedo, ele procura a qualquer um que vive ainda chamando Lula de ladrão, ele pede para essas pessoas que se tiverem prova dos crimes de Lula, pelo qual ele foi preso, do triplex de Guarujá, não sei o quê, se tiver prova, leve para ele. Eu tô fazendo esse programa aqui, vai fazer mais de um ano, já tem um ano, é só o Reinaldo vir e sentar aqui. E de toda maneira, quem julga... Ah, tá. Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O processo é um processo legal ou não, não é o Reinaldo Azevedo, é a Justiça do Brasil. Que foi exatamente que anulou as provas, Guto Zacarias. E a Justiça do Brasil provou que o Lula era... A Justiça de Curitiba, Não que foi. hoje estão todos corrompidos lá, inclusive sendo processados também, até juiz sendo impedido, um é impedido, o outro é não sei o quê, o outro é processado. Esse processo faz parte da vida. O tal Deltan Dallagnol foi cassado agora como presidente de... Tá, vamos lá. Mas de toda maneira, a Justiça de Curitiba, né, que é a Operação Lava Jato era de Curitiba, é só a primeira instância. Os processos Lula passaram por todas as instâncias, foram julgados em vários tribunais. Não,
Não, o pior é que tem uma instância que o cara, me lembre aí, um dessas instâncias superiores, um dos juízes, ele escreveu claramente que ele nem leu o processo. Ele literalmente, ele foi só na vibe do que tinha nos jornais. Que piada, bicho. E todas as... Fora de Curitiba, aliás. E todos que o condenaram eram um conluio. Você Todos? sabe disso? Todo o judiciário, todas as instâncias? Aqueles que estavam... Os de Curitiba, você cita. Estavam aliados a Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, todos. E lá vem mais! Ah, o Guto Zacarias... Cara, olha, isso a gente tá vendo, né? O Guto Zacarias sem edição, qualquer tiozinho na rua derruba. Todos. Eu sou ativista da Parada Gay de São Paulo. Eu sou ativista da comunidade negra. O que eu consegui com o Bolsonaro? O Bolsonaro não gosta de preto? Ele não gosta de preto? Não. Por quê? Ué, ele é racista, ele é um militar. Militar é racista? Os militares são. Você sabe muito bem os que militares negros? Militar é racista? Que isso? Não, meu irmão, uma vez eu fui parada por um militar negro. E ele olhou bem pra minha cara e eu falei, você tá parando eu por quê? Né, documento por quê, meu irmão? Eu trabalho no hospital, tudo. Tinha o pessoal do lado passando, fumando maconha e ele não parou. Aí todos os policiais são racistas? Todos eu não digo, temos exceção, mas a maioria é. O nosso país é, mano. O nosso país é. Ah, o nosso país é. Rapaz, o Guto Zacarias, é só pegar assim, ó. Pega o Guto Zacarias, deixa ele com a roupa de civil normal, numa comunidade andando de bike e espera pra ver. Não consigo acreditar nisso. Você nunca sofreu racismo? Já sofri racismo. De quem? Pessoas brancas que eu sofri. Não. Mas tem racismo de O maior pessoas... racista é o negro, amigo. É o maior negro, o maior O maior racista? racista é o negro. Sim. Por que a senhora... Porque é simples, ó, basta você ter assistido Django Livre, né? A maior obra do racismo é criar uma autoestima tão desgraçada no próprio negro que ele mesmo se acha inferior. Amigo, se você é negro nesse país, você já deve ter visto outros negros repetir esse discurso racista contra si mesmo. Por quê? Porque é isso que o racismo faz. Ele vai tão profundamente na alma da pessoa preta que ela mesmo se menospreza, porque é o que ela aprende, cara. É o que ela aprende. Porque vai na escola de samba. O que rola lá? O que você vê? Você vê metade da comunidade negra com preto ou com branca? Não frequento escola de samba, mas é o quê? Tá aí, tá vendo? Maioria... Você não frequenta, que é a nossa cultura. Chega uma negra bonita perto deles, nem olha. Eles fazem assim pra você. Por quê? Porque esse negro tem dinheiro. Agora, se ele não tivesse dinheiro, ele não faria isso. Lula tá... E vou além, tá? De novo, a nossa geração Z aí, ó, a gente cresceu vendo que o estereótipo do negro de sucesso era um negro que ganhava dinheiro e casava com uma mulher branca. É ou não é? Todos os pagodeiros da nossa geração aí, jogador de futebol, era ou não era? Tomou ao vivo! Tá solto, porque o processo dele prescreveu, e não porque ele foi inocentado. Não é... Mas aí, Guto Zacarias do direito, o direito não, Nico. Mas se o sujeito é inocente até que se prove o contrário e não provar o contrário, ele não é inocente? Prescreveu. É exatamente isso. Não é que prescreveu. É exatamente isso. Não é, foi anulado mesmo. Não e foi. não foi só um, não. Em todos. Mais de 22 processos. Você sabe que não é isso. Ele não foi inocentado. 22 processos. Foi tudo anulado. Você acha que... Mas a justiça não serve pra provar inocência, serve pra provar culpabilidade, querido. Não tinha prova contra o Lula, e por isso foi anulado. Se tivesse prova, ele não teria sido anulado pelo Você sabe que, por exemplo, o STF, nessa... O STF não teria anulado. O STF, nessa anulação, que não foi uma anulação. Agora, não, mas vamos Posso voltar. falar rapidinho? Presta atenção que é importante. Nessa anulação do STF, o STF disse que as provas poderiam ser mantidas no processo de Brasília. Daí o processo prescreveu. Se o processo tivesse sido aberto, todas as provas poderiam ser usadas ainda. Lula foi preso injustamente para se colocar um picareta, chefe de uma organização criminosa no poder. E esse sujeito destruiu o nosso país, a credibilidade das instituições. Ó, quando eu falei na primeira frase que você falou, como não falar. a gente fez um combinado. Mas não tem como não falar. Você vai falar bem do Lula sem falar mal do Bolsonaro. Mas não tem como não falar, porque a gente... Não, eu acho engraçado. Não, é curioso, né? Porque toda a defesa do Guto aí é falando mal do Lula. Só que pro outro, não. Você não pode falar mal do Bolsonaro. Que curioso, né? Vê que tem pessoas que ainda estão enganadas. É verdade. Graças a Deus, o nosso presidente Lula, eu não vou falar pra você que ele é um santo, né? Porque ele deu umas decepções pra gente. Mas Quais agora, decepções? Quais decepções? As coisas que ele fez no primeiro governo, de sumir dinheiro, essas coisas, aquela coisa toda que... Sumir de dinheiro, que história foi essa?
que nunca foi Que foi? O Lula não pagou ninguém? esclarecida, ele entregou a gente, infelizmente, num buraco. Por isso que foi muito difícil. Qual política pública ele fez aí nos primeiros meses que respeitou a comunidade negra? Olha, você viu até a religião afro ele foi respeitada. Como que ele fez isso? É claro, você não viu na posse dele a religião afro lá, os índios lá? A posse presidencial tem todo um rito constitucional, né? O Lula, A posse Mas aqui do Bolsonaro não teve, né? Lula quase que presidencial. desrespeitou a posse. não desrespeitou Como? não. Ele simplesmente É verdade, o Orlando Silva comprou uma tapioca com cartão corporativo. Teve esse rolê, né? igualou, porque é nós que conseguimos montar tudo isso aqui. Ele mostrou que não é só os ricos, é nós também. Ele deu essa visão pra gente, que a gente também é importante. Vamos lá, sítio de Atibaia. É um dos 4 processos. Não tinha prova também no sítio de Atibaia? Você tem a prova? Você tem conhecimento das provas? Quantas você quer, de 0 a 5? Vai. Não precisa muito. Se você me apresentar um... Atenção! Breaking News, CNN. Atenção que Guto Zacarias vai mostrar provas que ninguém tem. Só ele tem. Bora lá. Então, de quem eram os barcos no sítio de Atibaia com os nomes Lula e Marisa? Quem foi que... Atenção, você que viu durante a eleição, lembra que teve aquela notícia durante as eleições que o cara tava vendendo toalhas com a cara do Lula e toalhas do Bolsonaro? De quem são aquelas toalhas que tinha o rosto do Lula? Porque se tinha o rosto do Lula, provavelmente era do Lula. que trouxe essas provas? Polícia Federal, né? A Polícia Federal. Isso aí qualquer um não poderia colocar o nome num barco? Pedalinhos com os nomes dos netos do Lula. Pedalinho. O Caneta Azul tá botando o Dallagnol no bolso. Bom, É um sítio, ainda né? que se encontre pedalinho lá, qualquer outra pessoa pode encontrar um pedalinho lá. A defesa do Lula disse que o sítio não era dele, na realidade era do sujeito chamado Suassuna. A Polícia Federal fez uma perícia no sítio, não achou nenhum objeto pessoal desse Suassuna, só achou objetos pessoais do Lula e da Marisa. A própria É, porque o dono do sítio era o cara que era dono da construtora, né? O cara da Odebrecht, se não me engano, uma dessas construtoras. O dono da construtora tem um sítio que ele usava pra poder fazer politicagem, provavelmente, né? Então, ó, vai lá no meu sítio, brother. Vai lá, sítiozinho, fica no lago. Não tinha nada do... Justiça já tem mais que prova de que tanto o triplex do Guarujá quanto o sítio de Atibaia não tem nada a ver com isso. Entendi. Esses fatos que eu citei pra você... Agora eu queria só pedir pra você, pra gente voltar, não mais falar de processo de Lula ou de que ele é condenado ou de que ele é corrupto ou... Arregou. Ó, a gente já passou de 100 dias. Arregou. Nossa, que cova. Mentira! Que mentira, como diz o Xandão. de governo Lula, tem pouco mais que 100 dias aí. Você não acha que é pouco tempo ainda pra todo mundo estar Acho. exigindo? É pouco tempo Acho, ainda. com certeza. Num governo de 4 anos, mas, por Ué, exemplo... mas ele é por causa... Mas já dava pra ter feito uma coisa ou outra. Ah, mas e os atentados? Olha, mas e o preço da picanha, hein? Eu acho que tá valendo. De atentados. O Bolsonaro teve esses atentados todos que o Lula teve agora? Tá errado. Eu quero saber se o governo é bom ou não. Você Pra tá mim querendo é saber se é ótimo. melhor que o Bolsonaro ou não. Maravilhoso, que continue. Ah, maravilhoso. Se depender de nós, Hoje nós temos um presidente de verdade. Hoje nós temos um presidente que leva a sério o Brasil. Enquanto os dois governos anteriores começaram a cortar verba de áreas importantes como saúde e educação, Presta atenção que é importante. Lula é o contrário, Lula só libera verba. Essa semana saiu informação que o Lula bloqueou 332 milhões de reais do Ministério da Educação. Aonde? Saiu essa informação? Saiu? Agora eu fiquei curioso. Peraí, vamos dar um Google aqui. Agora eu estou curioso. Vamos lá. Será que saiu ou será que foi na Gazeta do Povo, hein? Peraí, vamos lá. Agora eu tô curioso. Lula, bloqueio, 300 milhões? Foi isso que ele falou? 300 milhões. Educação. Vamos lá, ó, o que o Google nos mostra. Google, CNN Brasil, ó, do dia 4 de agosto. Olha lá, ó, na matéria da CNN.
O governo Lula bloqueia 332 milhões destinados para educação. Vamos ver do que o governo bloqueou. Os segmentos mais impactados são educação básica, parará. Segundo interlocutores do Ministério da Educação, o bloqueio é de praxe e foi determinado pela área econômica do governo, que tem como objetivo evitar o descumprimento do teto de gasto, caso o governo entenda que não há risco de estourar o teto do orçamento liberado. A estratégia da pasta é contingenciar áreas mais sensíveis para, assim que tiver recursos disponíveis, o Ministério priorizar a educação. O economista da ONG Contas Abertas, que analisa dados públicos, diz que os bloqueios são inevitáveis quando as avaliações das receitas e despesas demonstram necessidade de ajustes em relação às previsões. Então de fato fez. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Bolsonaro também já fez isso, você lembra disso? Quando ele bloqueou, cadê, Bolsonaro, bloqueio, verbas... Foi das faculdades, inclusive, você lembra disso? Verbas universidades. Vai lá, CNN também. 2022, em novembro de 2022. Bloqueio de gastos obrigatórios do Orçamento Geral da União, que atinge 1,7 bilhão. Na semana passada o governo informou que iria bloquear 5,7 bilhões de gastos não obrigatórios. Então, Bolsonaro bloqueou 1,7 bilhão do Ministério só da Educação, tá? Só da Educação foi 1,7. No total, chegaria a 5,7. O Lula bloqueou 300 milhões. Tem uma diferençazinha aí, né? Tem uma diferençazinha. E, obviamente, o bloqueio é para poder cumprir os famosos tetos, né? Gostamos disso? Não gostamos, mas a informação tá incompleta aí, né? Vamos continuar. Você acha bom 332 milhões de reais? O que você acha disso? Essa eu preciso ainda... Respira fundo. Pelo contrário, ele costuma fazer investimento. Valdeci, só consigo saber o que ele coloca no papel. Essa semana ele bloqueou. Porra, só consigo saber o que coloca no papel, né? É tipo, o contexto não importa, né? Foda-se o contexto. Bloqueou 300 milhões de reais no Ministério da Educação. Eu não fiquei sabendo disso, então não vou poder falar sobre o assunto. Corre, Forrest, corre! Bom, moça, acho que tá claro que a senhora não me convenceu aí. Eu não te convenci porque você é uma pessoa que você não assume a realidade. Qual a realidade? Ninguém vai te convencer. Eu não preciso. 50 mil? Não. Sabe por que eu não preciso? Eu preciso, moça. Se a senhora quiser me dar aí. Eu sou uma influenciadora digital, eu sou terapeuta e graças a Deus eu estou me formando para design de modas. Já tem 2 empregos e ainda está querendo mais um. Isso daqui não vai me fazer feliz. Parabéns. A senhora parece ser bastante inteligente mesmo. Eu gostei de falar com a senhora. Obrigado. Valeu por ter participado. Eu só espero que você assuma a sua comunidade negra, tá? Que não parece muito que você assume, não. Eu assumo. Tá. Todos os dias eu acordo sendo uma pessoa negra, juro. Não é que você... Porra, tá aí, sem molecagem. A gente já viu alguma ação do Guto Zacarias em relação à comunidade negra? Ação que ajude, não seja só o negro consegue sozinho, só lavar as mãos? A gente já viu? Você é pessoa negra. A questão de quê? É questão de viver. Viver como negro. Claro. Ter honra da nossa cor. Aprende. Eu tenho honra da cor que eu tenho. Não tem nada. No segundo mandato do governo Lula, ele tinha... Que é o governo que é famoso pelo mensalão, né? Isso era um... E o governo do mito? Com joias aí, joias, relógios, barcos. Era uma... Eu gosto sempre de colocar essa daí aqui. Às vezes as pessoas se esquecem. Eu já imaginava que você vinha com uma dessa. Mas olha, o mensalão do lado por enquanto. Vamos deixar o mensalão de lado. Vamos falar de uma coisa importante aqui. O mensalão não é uma coisa assim muito importante. Não, é porque uma técnica de vocês é querer falar de corrupção. Vocês opositores do governo. É falar de corrupção. A galera tem Mas quem falava de corrupção não era o juiz? O ex-juiz Sérgio Moro falava corrupção. essa mania. Fala de PT e já querem falar de corrupção. Mas vocês não têm coragem de falar de Bolsonaro e da família dele. Você gosta de falar também da corrupção da família Bolsonaro e não gosta de falar do PT. Eu tô... Veja bem. Olha quem tá aí, se não é o homem. Veja bem, sem edição, não tem Guto Zacarias, não. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Ai...